colesterol alto, se você já é um paciente que tenha já uma glicemia limítrofe, já tendenciando a uma diabetes, se você tem um parente, por exemplo, que teve uma morte súbita, numa faixa etária precoce, em torno de 50, 55 anos, então eu acho que você realmente já está na hora de fazer um check-up. A idade, a gente não pode estabelecer normas, dizer, não, os 40, os 50, não. Na verdade, a depender de você desenvolver esses fatores de risco, aí sim realmente você já está na hora de começar a fazer o seu check-up. Com o teste ergométrico, você avalia se existe isquemia, se está faltando oxigênio no músculo cardíaco. O ecocardiograma, como você vê o coração com uma bomba, você vê a repercussão dessa isquemia e analisa outras alterações do coração que não obstrução coronariana, por exemplo. Você avalia uma miocardiopatia, avalia as válvulas, uma valvulopatia, tá? E aí você tem uma avaliação básica, pelo menos você faz uma avaliação se tem ou não alguma tendência ou alguma obstrução coronariana se instalando. Diante disso a gente vê, percebe a importância que é, quanta patologia que pode ser verificada num exame como esse, né? É verdade, é verdade. É verdade. E exercícios físicos, as mulheres que são sedentárias, querem praticar exercícios físicos, já estão na fase dos 40, 50 anos, segundo se diz, nunca é tarde para começar. Mas essas pessoas têm que ter um cuidado bem maior com relação a ida ao cardiologista, a esses exames mencionados. Essa pergunta é muito interessante, porque eu fico até triste quando eu passo nas academias, você vê as pessoas estampadas ali correndo na esteira e você não vê uma preocupação dessas academias em solicitar uma avaliação específica do cardiologista, né? Eu acho que está na hora de fazer um alerta, né? E pedir que as academias comecem a solicitar uma avaliação mínima, pelo menos um teste ergométrico, para ver se o paciente tem isquemia, ou um ecocardiograma para avaliar o tamanho do coração, né? Às vezes os pacientes vão ter uma miocardiopatia dilatada e aí estão aí correndo risco, não só dele, como a própria academia correndo seus riscos próprios aí, né? Sem dúvida. É melhor do que remediar. Com sempre, certeza, né, com certeza. A última pergunta, a partir do resultado desses exames, a gente pode ficar tranquilo ou não? Tem que estar sempre verificando isso. É verdade. Veja bem, vai depender exatamente do resultado desses exames, né? Se você faz o teste ergométrico, deu alterado, teste isquêmico, eu acho que vale a pena você investigar um pouco mais. E hoje nós temos exames intermediários entre o teste ergométrico e o cateterismo cardíaco, que é o grande extremo que todo mundo tem medo de fazer um cateterismo. Mas existem exames intermediários capazes de rastrear essa população. Então, depois de um teste alterado, você tem uma cintilografia do miocárdio e tem um estresse. E aí, como você sai de um teste ergométrico alterado, você vai para uma cintilografia do miocárdio. Se essa cintilografia realmente vai lhe dar o quê? Essa cintilografia vai lhe dizer se essa isquemia está sendo confirmada, vai confirmar uma isquemia do teste ergométrico. Ela vai quantificar essa isquemia detectada no teste. Além do que, ela tem um grande poder de dizer o prognóstico do paciente, ou seja, você fez um teste, deu alterado, faz a sua cintilografia, se for normal a sua cintilografia, você tem um risco menor do que 1% de desenvolver uma doença coronariana, aliás, um evento cardíaco em um ano. Ou seja, uma angina, um infarto fatal, um infarto não fatal. Então, o prognóstico da cintilografia é muito importante para tranquilizar paciente, médico e tudo mais. Além do que, a cintilografia tem uma grande vantagem naqueles pacientes que não podem fazer esforço físico. Então você me pergunta, e aqueles pacientes com a perna amputada, aqueles pacientes de cadeira de rodas, e aqueles pacientes que têm uma sequela motora. Já não estamos gravando mais? Não estamos gravando mais. Certo. E aqueles pacientes que não estão mais, não podem se exercitar, não podem fazer um esforço físico, como é que você avalia as coronárias desse paciente?
Então, na verdade, esses pacientes eles podem ser avaliados com substâncias que substituem o esforço físico. Com substâncias vasodilatadoras, o paciente entra com sua cadeira de rodas normalmente, você faz o exame e tem a mesma capacidade de detectar isquemia que você fazendo realmente o teste ergométrico. Ok, então, doutora, eu conversei com a cardiologista Suzana Oliveira Aragão, com explicações maravilhosas sobre a importância dos exames preventivos, sobre a importância da consulta médica, sempre que necessário, quando for fazer exercícios físicos, enfim. Foi uma entrevista muito valiosa. Muito obrigada pela sua participação no programa Entre Amigos e até uma próxima vez.